Esse é o Renato e eu sou a Milene. Oi, Júnior, bem-vindo. Boa tarde, Alvarez. A Verena também entrou. Essa Verena, adorei o teu stories lá, viu? Obrigadão. Então vamos lá, a gente vai começar essa primeira live. Vamos tentar fazer disso uma rotina. Na verdade, a partir de agora é uma rotina semanal. Toda semana, na quinta-feira, a gente vai começar com a live e a gente vai colocar a gente vai responder algumas perguntas. Nós fomos coletando umas perguntas, então a gente já tem uma lista aqui, mas o Renato não quis me mostrar, não. Disse que tem que ser natural, mas ele viu, isso não vale, né, pessoal? Isso não, tá eu também não viu, só copiei. Ah. O YouTube não está dando muito certo hoje, mas ele vai estar gravando do mesmo jeito. Depois a gente vai postar lá o vídeo com as respostas de quem mandou. Não sei o que vai dar para a gente responder hoje, que a gente recebeu uma quantidade boa aí de perguntas. Mas depois vocês vão poder ver tudo isso aí gravado aí no YouTube e no Instagram. Já deu 12:30, então vamos lá. Vamos para a nossa primeira pergunta, então. Oficialmente começando nossa primeira live. Vamos começar então a nossa primeira pergunta. Ó, já está escolhendo, disse que não leu, hein? Não vou ler, ó. Escolhi aqui, ó. A primeira pergunta, então, ó. Quais as resinas vocês utilizam para fazer esse tipo de reabilitação com a resina composta? Se usa flow, se usa condensável, quais são as marcas comerciais que a gente utiliza? E aí, Mi? Bom, nós usamos tanto flow quanto condensáveis. Tem algumas técnicas em que nós utilizamos a técnica totalmente injetável, que vai ser só realizado com a resina flow. Tem outras que nós usamos só a resina condensável e na maioria das vezes a gente utiliza o que chamamos de técnica sanduíche, em que nós utilizamos a resina composta condensável e a flow para escoar e fechar qualquer possível gap, não é, Renato? Exatamente. A gente complementa aí, Renato, com as marcas. O que a gente acaba mais utilizando, né, o que acaba sendo mais indicado, principalmente quando a gente vai usar para casos mais definitivos, é essa sanduíche. E as marcas, assim, você tem que procurar uma resina. O mais importante não é a marca, é que ela tenha uma boa qualidade da resina e que ela tenha carga. Então essa resina flow, ela é importante que ela tenha uma carga. Não adianta falar, então posso usar a Bookfill, não dá, porque a Bookfill ela tem muita translucidez para poder ela fazer a polimerização em altas espessuras, em grandes espessuras. Agora uma resina flow que eu acabo gostando bastante é a da Ivoclar, a Tetric Flow, porque ela tem várias opções de cores. Então ela tem translúcida, ela tem degradante clareado, ela tem tem várias opções ali, e daí isso facilita no nosso resultado final da cor. E a resina composta que você vai usar ali, que vai ser aqui por cima da última camada, é bacana que essa resina seja uma que tenha fácil polimento final, né? A qualidade do polimento que vai fazer muita diferença. Exatamente. Né? E essa resina, nós temos que usar ela levemente aquecida. Então o ideal é que ela não seja uma resina muito dura, não é mesmo? Exatamente. Vamos para outra pergunta. Vou pegar uma pergunta de quem está aqui já. Tem dois números aí, hein? Pegar aqui, ó. Como fazer para reparar uma restauração em resina? Faz jateamento com ácido de alumínio, mais silano, adesivo, ou só silano, ou só adesivo. Então, vamos lá. Só para posicionar, Renato é o homem da adesão, viu? Tá. Uma coisa que esse cara estuda é adesão. Então eu estou sempre aprendendo com ele. Prestem atenção no que ele falar, porque vale muito a pena. Então é o seguinte, se você vai fazer um reparo em resina, você tem que ver qual que é a situação, porque a maioria das vezes vale a pena trocar a restauração inteira, né? Mas se o reparo realmente for aquilo que o mais adequado naquela situação, é importante fazer o jateamento com ácido de alumínio, o uso do silano, né? E um adesivo que você pode usar é um adesivo sem primer, né? Só o adesivo puro. Então, só o adesivo de quarta geração ou de sexta geração, mas aí tem que ser o adesivo puro. Então, você faz sim o jateamento, é fundamental o jateamento, o uso do silano e depois esse uso do adesivo. Faz a polimerização desse adesivo antes da utilização. Olha lá, e claro também que é fazer também o uso do ácido fosfórico ali, né, depois do jateamento, para poder fazer uma limpeza ali da superfície
depois aplica o silano e o adesivo pelo fim. Vamos lá, mais uma pergunta. O Júnior está dizendo que você fez ele jogar fora os adesivos antigos. Já, ainda bem. Que bom, se você jogou, tá ótimo, Júnior. Fez o que ele pediu, tá ótimo. Então vamos lá, ó. Essa aqui é uma pergunta parecida ali com a outra que a gente fez, que é a seguinte, ó. Utilizar uma resina de dentina mais acessível, né, de valor mais acessível, mais de boa qualidade. Ele deu um exemplo aqui, mas eu não vou falar a marca não, tá? E depois uma resina de mais qualidade ali na superfície. Aumenta a longevidade e o polimento da restauração, né? Ou melhor é só, ou o resultado melhor seria só utilizar uma resina, a mesma resina. Então, você pode fazer até uma mescla de marcas de resina, não tem problema nenhum na restauração, né? Não, mas tem uma observação. Quando você vai fazer uma mescla de resina, você tem que cuidar para que a espessura seja muito parecida, senão você vai ter diferença de cor entre um dente e outro. Exatamente. Então você tem que saber qual é a espessura da camada que você pôs dessa resina de melhor polimento e a camada intermediária, porque às vezes você tem que remover e facetar, por exemplo, para corrigir uma cor. E tudo que a gente quer é fazer uma vez e já fazer ficar legal. Então, se for usar duas resinas, inclusive com a Flow na sanduíche, você tem que ter uma espessura suficiente da resina condensável para que não altere a cor com a Flow. Isso, Renato? Mais alguma observação? Não, é isso aí. Tá, vamos mais uma pergunta aqui. Essa pergunta é mais referente à nossa reabilitação total com resina composta. O paciente com refluxo, bruxismo, corrosão por ácidos, pode fazer um tratamento reabilitador com resina composta ou é mais indicado fazer o uso de coroas ou facetas cerâmicas? E aí? Então, pode fazer, não tem problema nenhum. A questão não é a causa só, o problema a causa não te faz mudar a escolha do seu material. A causa faz você fazer um tipo de interceptação para poder fazer o tratamento desse problema antes da reabilitação. Mas nessa pergunta nós temos dois problemas. Exatamente. Né? Dois problemas. Nós temos o problema do bruxismo, é uma situação. E a causa... Isso. E nós temos o problema do refluxo, da questão do ácido, certo? Exatamente. Então, o ácido, muito ácido, ele vai acabar afetando para o polimento, não é isso? Pode acabar... se isso persistir. Então, precisa entrar com a questão gástrica e cuidar do refluxo. Você tem que procurar fazer o tratamento desse problema antes, né? E o paciente com bruxismo, com grandes desgastes, acaba sendo um grande indicado para receber esse tipo de restauração, porque nós não queremos fazer mais desgaste, porque ele já tem um desgaste. Então nós vamos entrar com esse aumento em resina composta e nós vamos equilibrar a oclusão. Então a oclusão é uma coisa que nós vamos conversar muito e vamos facilitar também o entendimento da oclusão. E a oclusão equilibrada, muitas vezes na DVO correta, com o tônus muscular adequado, faz com que ele deixe de ranger, deixe de ter bruxismo e na grande maioria das vezes a gente estabiliza essa oclusão, mesmo em pacientes com grandes desgastes, e a gente acaba sempre sem uso de placa. Sem uso de placa no final. E faz um acompanhamento para ver se isso está ativo ou não. Mas é sucesso. É sucesso. Olha o Jefferson aí também. Faz tempo aí que a gente vê o Jefferson. Logo eu estou aí lá em Rolândia. Só dá um pulinho lá também. Mais uma pergunta voltada para adesão, essa pergunta já mais para a parte de prótese mesmo, para cerâmica. O IDS é feito com a dentina limpa, sem contato com a saliva ou cimentos, e quando a dentina já tiver um tipo de contaminação, essa técnica do IDS funciona da mesma forma? Então, se você for pegar os artigos científicos que falam sobre a técnica, o que você vai ver é que o ideal é fazer toda essa remoção da restauração prévia e da cárie, tudo com isolamento absoluto, para você não ter uma contaminação na dentina, porque a presença da saliva já altera a tensão superficial desse substrato e já vai ter uma interferência na adesão. Então, se você conseguir fazer a exposição dessa dentina para realizar o IDS com controle total do ambiente de trabalho, é o melhor. Agora, caso não tenha como,
você vai ter que fazer a limpeza dessa cavidade, né? O que a gente recomenda é o uso do Concept Scrub, o da Ultranet. Isso já vai ajudar a você ter uma superfície mais adequada para a adesão. Renato, fala um pouquinho do IDS, porque pode ser que quem esteja nos assistindo aí, esteja acompanhando a gente, não saiba o que é o IDS e por que o IDS é tão interessante e bom para o nosso... Então, o IDS, ele é o selamento imediato da dentina, né? Então, traduzindo ele literalmente, seria o selamento imediato da dentina. Esse selamento, ele tem que ser feito sempre logo após a exposição da dentina, ao final do seu preparo, antes da moldagem para sua prótese. Seja uma coroa, seja um onley, seja o que for. Qual que é o objetivo desse selamento? Esse selamento, você vai proteger essa dentina, vai diminuir a chance de uma cárie secundária, e quando eu falo essas vantagens, elas não estão só no momento que você termina a prótese, ela está no período também do uso do provisório. Então ela evita o aparecimento de cárie secundárias, ela diminui a sensibilidade pós-operatória, diminui a chance de sensibilidade durante o uso de provisório, mas o mais importante, ela aumenta demais as forças de adesão final da sua prótese. Porque ao realizar essa adesão antes da moldagem, né, você vai ter já a formação da camada híbrida, tá? Ou seja, a camada híbrida é a união da dentina com o adesivo, né? Que quando você polimeriza, e daí você vai ter uma força maior de adesão para no dia que você fizer a cimentação da tua prótese, a cimentação da tua prótese não interferir ali na formação dessa camada híbrida, consequentemente o que diminuiria muito a força de adesão. Então você aumenta a força de adesão. Você também tem relatos de artigos que mostram que você aumenta a resistência final do dente, fora a vantagem que você tem, que nem eu falei, sobre sensibilidade, sobre cárie secundária e tudo mais. Então o IDS hoje, se você começa a ver sobre facetas, onleys, qualquer prótese que seja adesiva, o IDS ele é pré-requisito sempre que você tiver a dentina exposta para qualquer tipo de prótese. É fundamental o uso dela. Ô Marins, tudo bem, Marins? Seja bem-vindo. Você previou ali, não sei, teve um corretor, eu não entendi muito essa pergunta não. Você pode repetir, por favor? A gente quer responder. Eu não entendi ali não, Marins, também não consegui entender não. Então vamos para outra. Então, enquanto o Marins vai colocando ali, a gente já... Está tudo em ordem, que eu estou acompanhando, Renato. Pode seguir. A gente já coloca aí a resposta. O sorteio da panela de pressão? A panela de pressão, ela não é. A branca é do Renato, vai ter sorteio sim, porque a minha é de inox adaptada. A dele é a branca, vamos sortear. A minha não. Helena, pede aí, vamos sortear. É a do Renato. Vamos lá. Achei uma pergunta do Marins aqui, ó. A pergunta do Marins se refere a resinas normais, né, que são aquecidas. Ele gostaria de saber se o uso dessas resinas... Como que é só um pouquinho? Gostaria de saber se vocês fazem o uso mais delas na parte do preenchimento, usando só elas, ou fazem um mix. Qual seria a proporção de cada uma? Não, Marisa, quando a gente faz o uso... Primeiro assim, ó, antes de tudo, deixa eu falar. Resina aquecida, ela não foi inventada nem para a gente poder usar nessa técnica e nem para fazer cimentação de prótese, tá? Resina aquecida ela já vem antes disso. A resina aquecida ela começou o estudo dela para poder melhorar a adaptação de restaurações classe 2, tá? E ela tem grandes e grandes vantagens na restauração direta também, na restauração convencional que você faz no seu dia a dia. Agora, quando a gente usa na nossa técnica, colocando ela na matriz transparente, a resina aquecida ela ajuda muito tanto a escoar essa resina, porque o nosso objetivo é o quê? É que essa resina na técnica de sanduíche, a composta que a gente coloca é que ela dê o polimento, mas a gente não precisa que ela escoe. O que a gente quer é só que tenha uma camada dela ali que fique fixa, que é para dar um polimento, uma qualidade melhor no resultado final, mas quem a gente quer que preencha o espaço e faça e escoe seja a resina flow. Mas é muito difícil você acertar essas quantidades. Então essa resina aquecida ela vai facilitar tanto no assentamento dela contra a matriz, para você poder copiar bem a matriz e ter a anatomia final bem copiada. Também ele vai diminuir as chances de você ter bolhas,
mas principalmente para caso tenha algum excesso, ele também acabar escoando mais fácil. Então essa resina aquecida ela vai facilitar muito no teu, ali no seu, na técnica da matriz aquecida, nessa técnica do TRI. Eu acho que vale a pena a gente pensar na questão, então nós colocamos um volume às vezes razoável, porque nós vamos olhar o enceramento, vamos ver qual espessura de cera foi utilizada e vamos colocar essa resina na matriz. Essa matriz ela tem que ter uma espessura suficiente para que ela não ceda com a força da resina, ela tem que escoar. Por isso a técnica sanduíche, porque o que sobra, o que vai ser essa flow que vai escoar, tá certo? E a gente vai, eu não sei como é que faz para bloquear a Verena, porque ela tá muito pidoncha hoje. Meu aquecedor não. Só a panela do Renato. IDS com resina, então. O IDS é o seguinte, o IDS, Júnior, ele seria a pergunta do Júnior, então, IDS com resina aquecida ou resina fluida, né? Com resina flow. O IDS é o seguinte, Júnior, quando você vai, o IDS ele não tem a necessidade do uso da resina, tá? De nenhuma resina. Depende do adesivo. Não, calma aí. É isso que eu vou falar. O IDS ele é nada mais do que essa hibridização dessa dentina após o preparo, antes da moldagem, né? Então esse selamento imediato. A questão é o seguinte: muitos adesivos não possuem carga suficiente para poder proteger essa dentina e se manter ali estável até o dia que você vai fazer a cimentação da tua prótese. Principalmente no dia que você vai fazer a cimentação, onde você tem que fazer jateamento e tudo mais ali daquela camada para poder devolver a adesão ali de volta, para conseguir uma adesão. Então, quando você usa uma pequena camada de resina flow, você fortalece esse IDS, principalmente em adesivos com pouca carga. Então o IDS ele ajuda no momento do jateamento, ele dar até uma qualidade, uma resistência maior para esse IDS, para na hora do jateamento você não expor os túbulos dentinários para evitar qualquer problema de sensibilidade ou adesão depois. Agora, também e daí tem o seguinte, por exemplo, no caso de onleys, quando você tem que reconstruir toda essa base, aí você vai usar também resina convencional, para você poder, porque se você tiver que fazer grandes reconstruções para poder acomodar ali a tua prótese depois, não tem como fazer tudo isso com resina flow. A resina flow sempre tem que ser uma camada fina. Eu gosto, por exemplo, no caso de facetas, que daí a gente não tem que ter um controle maior de espessura, eu gosto de espalhar essa resina flow ou com uma ponta de sonda ou com um pincel para poder conseguir ter a camada mais fina possível. Vamos lá, mais uma pergunta para você agora, Milene, responder. Há necessidades de desgaste prévio na reabilitação com resina? Na grande maioria das vezes não há necessidade de desgaste, mas nós temos alguns tipos de enceramento. Quando nós fazemos o planejamento estético, funciona mais ou menos assim. O que estiver sobrando você tira, guardem, anotem para não esquecer. Se estiver sobrando você tira, se estiver faltando você põe. Então, às vezes, você faz um planejamento e um dente mal posicionado vai ter que ser desgastado. Seja ele para receber uma resina ou seja ele para receber uma porcelana, certo? Então, se o dente for ficar fora do seu arco na nova reabilitação, você vai fazer esse desgaste. Mas na grande maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, a gente vai fazer por acréscimo. Nós vamos, eu vou gravar um vídeo aí sobre os tipos de enceramento, que é bem legal e eu acho que vai ser interessante. Acompanhe a nossa página porque a gente vai por lá, tá? Isso, Renato? Isso aí, não. É isso aí. Agora eu vou te fazer mais uma pergunta. Deixa eu falar mais um pouquinho. Eu vou complementar aqui. Toda vez que você tiver que fazer um desgaste, nós temos que ter um guia para esse desgaste e nós temos que fazer esse desgaste previamente à prova do enceramento. O enceramento que você tem no modelo tem que ser exatamente o que tem na boca, porque senão a informação está errada. Exatamente. Então nós temos maneiras para conferir se esse enceramento está copiando e nós temos maneiras para guiar esse desgaste quando necessário. Precisou de desgaste, gente, já é uma outra atenção e nós vamos ver cada detalhe. Mais uma pergunta então para responder a pergunta da Verena, dar uma moral para ela. Tá triste. Pacientes que vão receber cerâmica, eles devem fazer clareamento prévio? É para mim, né? É. Não. Por quê?
O clareamento ele tem um tempo de vida útil. Se vocês trabalham com clareamento, vocês sabem que com o tempo ele vai perdendo esse clareado, né? Então, vamos dizer que você tem um dente escurecido e você clareia antes de fazer uma porcelana e manda a foto para o teu laboratório. Teu técnico, que é um cara muito legal, vai fazer que os dentes fiquem na mesma cor. Vamos imaginar que nós estamos fazendo os dois centrais, um é escurecido e o outro não. Ele vai fazer os dois na mesma cor e você clareou antes. Com o passar do tempo, e você também não vai fazer um desgaste maior, com o passar do tempo, esse dente volta a escurecer, vai transparecer naquela porcelana. Então você joga o problema para o seu técnico. Você não clareia. Às vezes ele pede que essa profundidade de preparo seja um pouquinho maior que a outra para ele poder trabalhar, e ele compensa isso na cerâmica. A cerâmica já tem que matar essa cor, porque aí pode ocorrer o passar do tempo não vai fazer uma alteração. Isso. É isso, Renato? Não, isso. Essa pergunta da Milene, essa resposta da Milene já puxa uma outra pergunta aqui, mas antes vamos responder a pergunta ali do Pablo. Ó. Montagem articulador com jig, se sim, qual tipo? A montagem do articulador, primeiro, assim, tudo depende do objetivo do tratamento que você quer fazer. Mas se você está fazendo uma reabilitação onde você está mudando o esquema oclusal, obrigatoriamente a importância não é a forma que você faz o registro, e sim que ele seja incêntrico. Isso, então nós podemos montar com jig, com lâminas de long, nós podemos fazer com jig pua. Então tem várias maneiras de você ter esse registro. Tanto faz. O importante é que a gente tenha a RC. Se você conseguir colocar o paciente em RC e registrar isso com qualidade, para poder fazer a montagem no articulador, tá? Viu, Pablo? Que eu ia falar assim, ó, quando a gente faz essa nossa técnica da resina composta e a gente depois a gente vai fazer a reabilitação em cerâmica, o bacana dela, por exemplo, é que a gente monta no articulador para fazer o enceramento, né? E a gente monta ela em RC. E quando a gente reabilita o paciente em resina, ele está em RC. Quando a gente começa a fazer as trocas dessa resina por cerâmica, geralmente a gente faz por segmentos. E essa RC virou MH do paciente. Então a gente não precisa mais fazer registro em RC. É ROC, né? Ele começa a fazer na oclusão dele mesmo, e daí acaba facilitando. Ah, mas por que você vai fazer se está já em RC, por que você vai registrar, vai montar no articulador? Não, porque a gente precisa que o laboratório tenha referência da linha biopupilar para poder conseguir fazer as novas cerâmicas seguindo o plano correto. Então nós temos que entender o seguinte, porque a técnica da TRI, ela tem muitas indicações. Então se nós estivermos fazendo uma reabilitação total, nós vamos fazer em RC e vamos alterar todo o plano oclusal se for necessário. Exatamente. Restabelecer DVO. Mas se eu estiver usando para poucos elementos, pode ser que eu vou tratar ele em MH. Eu acabei tirando aqui as perguntas aqui que estavam. Deixa eu ver aqui, ó. O Júnior fez uma pergunta. Ele perguntou sobre moldagem digital, sobre planejamento digital. Deixa eu só ver aqui, ó, para eu poder puxar aqui só um pouquinho, Júnior. Ó, para reabilitação refri, TRI, o modelo digital ainda não é compatível com a execução da técnica? Boa. Então, essa pergunta também é a pergunta do Jefferson. O Jefferson também tinha essa mesma dúvida. Então, o que acontece? Tem duas situações: fazer o planejamento digital, né, a questão do planejamento digital, e também tem a questão de utilizar esse modelo do enceramento impresso para poder fazer os guias e tal. O planejamento digital você até consegue realizar ele, mas você nunca vai deixar de ter que fazer alguns testes direto na boca do paciente, porque o que você tem que lembrar sempre é que a musculatura ela é dinâmica. De acordo com aquilo que você testa na sua boca, o paciente a musculatura trabalha de uma forma diferente, e com isso vai mudar a exposição dos dentes durante o sorriso, durante a fala, em repouso. Então a gente nunca pode se amarrar tanto no digital. A gente tem que lembrar de que o teste no paciente, o ensaio direto no paciente, ele é muito útil, e é ele sim que vai guiar tudo no final. Agora, quanto ao modelo, utilizar o modelo para poder usar ele para fazer o guia,
aí tem um problema de capacidade de cópia. De copiar, né, os detalhes, porque isso vai ser muito bem adaptado nessa cervical e às vezes a gente não tenha esse mesmo sucesso ainda com o digital. Outro detalhe que o Renato estava falando é o seguinte: quando a gente faz, vamos imaginar que nós fizemos as fotografias iniciais para um planejamento. Quando eu restabeleço essa DVO numa outra altura, é totalmente diferente o tamanho dos dentes do nosso paciente. Aquilo que a gente tinha planejado some. E dependendo do volume que você dá, você muda o lábio. Então você tem um lábio torto. Às vezes a gente brinca que a gente faz uma harmonização orofacial raiz, porque a gente alterando o dente, a gente altera o formato do lábio. Com o tempo vão aparecendo novos vídeos no nosso canal aí, e vocês vão vendo isso, que isso é real, e a gente faz várias simulações. Então você ter essa facilidade de alteração é muito importante. Isso. Ô Flávio, para de prometer nosso material aí para os outros, tá maluca? O que é isso? Esse povo tá muito folgado. Gente, hoje é primeira, vocês têm que pegar leve, senão vocês assustam. Era lá. Então, assim, a Milene tinha respondido aquela pergunta sobre o clareamento. Tinha uma outra pergunta aqui, que ela emenda muito com ela, que é como esconder dente escurecido com cerâmica? Quais cuidados com material e preparo? Então, é o seguinte, isso encaixa bem direitinho e acaba complementando aquela resposta lá. A primeira coisa que você tem que saber, se você vai realizar cerâmica no dente escurecido, é saber a origem desse escurecimento, né? E é muito difícil a gente dar uma dica sem saber o quanto está escurecido. Mas algumas coisas ele não muda. Por exemplo, quem vai esconder esse escurecimento não é você, é seu técnico. Então, não é você que define a espessura do preparo para ele poder esconder. É ele, tá? Ele domina. Só existe odontologia minimamente invasiva com técnico bom, com tá? técnico Senão bom. vai ser uma espessura. Senão vai ser uma espessura. Mas assim, é ele que sabe qual é o material que ele tem domínio para conseguir esconder aquele fundo escurecido e qual é a espessura que ele vai precisar para poder reconstruir ali as camadas e poder igualar as duas cores. Então a primeira dica é dividir isso com o seu técnico, planejar isso junto com ele. A segunda dica é, no caso de dois dentes, por exemplo, assim, dois centrais, se você vai trabalhar nos dois, o preparo desse segundo central, que tem a cor satisfatória, ele não pode ser tão minimamente invasivo, não. Porque se você tiver uma espessura muito fina, o técnico vai ser muito difícil para ele poder igualar os dois no final. Então, quando você tem dois dentes, um escurecido e um não, o não escurecido tem que ter um desgaste muito parecido com esse do dente escurecido, para que ele venha construindo as camadas e consiga um resultado homogêneo e adequado no final. Então, assim, o ideal é que nós tenhamos um relacionamento de igual para igual com o nosso técnico, que a gente entenda que ele é o nosso parceiro e que tem coisas que ele tem que nos orientar e tem outras coisas que a gente tem que orientar. Então, a gente define o planejamento, a gente define tamanho de dente, a gente define os detalhes da reabilitação. A gente não vai deixar que ele decida e faça todos iguais. Todos iguais. Então, isso. Mas, ao mesmo tempo, quando você já tem esse encerramento, você tem a cor do substrato, quem vai definir o quanto você vai preparar tem que ser seu técnico. Porque e aí, você tem que ir dentro do limite dele, né? Cada um tem uma capacidade, não adianta, que nem ela falou, tem que ser um técnico bom. Mas mesmo assim, cada um tem uma capacidade, cada um domina um material mais. Então, a zircônia esconde mais até, né? A zircônia ela tem uma capacidade, menina, de esconder um pouco mais o fundo escuro do que o silicato de lítio, mas também tem a questão de espessura, né? Mas, independente disso, tem técnico que não consegue trabalhar bem com a zircônia, porque não é só a zircônia. Depois tem a cerâmica que você vai estratificar por cima. Tem gente que trabalha melhor com maquiagem, então você tem que ver qual que é a técnica que o teu técnico usa mais. Passar uma tarde no laboratório, que ele vem no seu consultório para discutir isso é bem legal, viu? Ajuda. Vamos lá, mais uma pergunta. Olha o Júlio, Renato, qual a periodicidade de retorno para o paciente habilitado com a TRI e o que observar? Então, Vitor, chegou atrasado, então a tua pergunta já era, Vitor. Depois você vai ter que ver a cópia lá, vai ter que rever o vídeo, hein? Na próxima quinta chega no horário, Pedro. Mas o seguinte, eu gosto de fazer esse retorno semestral, tá? Independente da fase que tiver o paciente.
Nesse retorno, o que eu vou observar? Eu vou observar a mesma coisa que eu vejo em qualquer restauração direta que eu tenho feito do meu paciente. Eu vou ver se as margens estão íntegras, se tem ou não tem manchamento, se o polimento ainda está adequado. Eu procuro para ver se está tendo algum tipo de desgaste ou teve algum tipo de fratura de borda. Procuro ver se tem algum sinal de alguma parafunção, já que a maioria dos nossos casos terminam sem uso de nenhum dispositivo interoclusal. Então é isso que eu particularmente acabo fazendo. É o Júnior, né, que perguntou. Viu, Júnior? Essa periodicidade e a manutenção, ela não é uma preocupação, não. A gente não fica... a técnica não dá muita oficina. Não é uma coisa que vai impactar. Você precisa sempre manter o paciente no seu consultório com uma certa periodicidade e isso encaixa no que você vai fazer. Então, vamos lá, pergunta da Ana. Ana, em que situações... Tá, tem que botar o óculos, hein, Helene? Em que situações vocês indicam o uso de dispositivo interoclusal antes de iniciar a reabilitação? E aí, Renata? Não, você responde essa. Jogou para mim. É o seguinte, então assim, se nós temos desgastes, se nós temos... e está tudo estável, ele não tem dor, ele é assintomático, ele tem os sinais, né? Ele tem a lesão de abstração, eles têm os desgastes e tal, a gente pode trabalhar essa reabilitação sem usar o dispositivo antes. Tem alguns dentistas e alguns professores e gente muito boa que faz a desprogramação com o dispositivo interoclusal em todos os casos. Se é um paciente assintomático, eu trabalho sem. E você, Renato? Então, eu procuro ver o nível de comprometimento do paciente, né? Então, a questão da sintomatologia é um fator que eu olho, se o cara é sintomático, óbvio. E aí eu vejo também a questão da possibilidade do nível de comprometimento que tem, né? Se o cara está ativo no bruxismo, porque tem muito paciente, por exemplo, que eu pego, que o cara não tem mais o bruxismo ativo, o cara já paralisou, né? Então eu procuro ver esse tipo de situação para poder ver. E também ver a quantidade de perda, às vezes, né? Às vezes uma perda muito grande, uma alteração que seja muito acentuada no paciente, dependendo do caso, eu faço uso da placa antes, né? Inicialmente nós usávamos em todos os casos, mas aí e depois a gente foi mudando aos poucos e a estabilidade oclusal que nós temos conseguido utilizando dessa maneira tem sido perfeita, excelente para o nosso... Não tem estresse ali quanto a paciente terminar o tratamento e começar uma parafunção, não tem. Se você identifica isso, você já, desde o começo, você já sabe que você vai ter que entrar com uma placa depois. Agora, o que não dá é você colocar uma placa para poder proteger sem o paciente ter nada. Tá, outra coisa, gente. É outra história. Esse dispositivo prévio, ele tem que ser feito já numa altura... É diferente, tá? Não adianta fazer uma plaquinha de 2 milímetros lá, que é o padrão, mandar para o laboratório e ele mandar fazer. Essa desprogramação daí já é um trabalho diferente dessas placas de bruxismo convencional. Não é a mesma coisa, não. Isso, e para alguns pacientes isso vai levar 2 meses, para outros vai levar 6 meses. Ela parece igual, mas... Não, ela parece igual só quando a gente fala, porque se você olhar, ela não é igual. Tá? Então, vai depender, o tempo de desprogramação depende de caso a caso, porque quem vai dar a resposta é a musculatura. Então, por hoje, a gente vai parar por aqui, tá? São 1 e alguma coisa que a gente comprometeu aí, a nossa live agora vai ser semanal, tá? Toda quinta-feira, 12:30, nós estaremos aqui ligados para falar com vocês, tirar as dúvidas que vocês podem mandar para a gente durante a semana ou mandar para a gente durante a própria live. A gente espera poder almoçar toda quinta com vocês. Isso, muito obrigada. Espero que vocês estejam gostando do que a gente está fazendo, que é tudo feito com muito carinho. E vocês não vão ficar sem a gente. Então fiquem ligados ali sempre vai ter material novo, dicas novas, demonstração de caso clínico, técnicas, alguma coisa que vai ser muito útil no seu dia a dia no teu consultório. Tchau, pessoal. Obrigado a vocês, valeu e até a próxima. Falou, valeu.